Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus por essa oportunidade que temos de estar na casa do Senhor uma vez mais. Queria convidar os irmãos para abrir vossas Bíblias. Segunda Reis, livro de 2 Reis, capítulo 2, e o verso 9 ao 14. Livro de 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 ao 14. Aleluias. 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 ao 14. A palavra do Senhor diz assim: Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faz de mim um principal herdeiro do teu espírito profético. E disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu era como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Amém? Os irmãos podem se sentar, exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o estudo, a palavra do Senhor que eu quero trazer aos nossos corações aqui nessa noite, no livro de 2 Reis, no capítulo 2, ela tem como tema esse último trecho que nós lemos aqui: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Nós sabemos que às vezes, em meio às aflições da vida, em meio às dores da vida, em meio aos dias de dificuldade, nós às vezes questionamos aonde está o Deus que nós servimos, porque às vezes nós andamos de um lado para o outro, tentando encontrar certas soluções para os problemas que ocorrem em nossas vidas, e às vezes nós questionamos, às vezes não pronunciamos com os nossos lábios, mas dentro do nosso coração nós às vezes perguntamos: aonde está o Deus que nós servimos? Porque as coisas às vezes em nossas vidas não se encaixam da maneira que a gente espera, não acontece da maneira que a gente programa, daquilo que a gente projeta, e nós levantamos questionamentos dentro de nós. Será que Deus está do meu lado? Será que Deus está vendo aquilo que eu tenho enfrentado? E este questionamento às vezes perpetua em nossas mentes e vem de encontro ao nosso coração. Quando nós começamos a meditar nesta passagem, nós precisamos voltar um pouco lá no livro de 1 Reis, no capítulo 16. Nós vamos ver aqui a última ação do profeta Elias antes de ser levado ao céu naquele redemoinho. O profeta Elias, ele se levantou como profeta diante de Israel para confrontar a nação de Israel. Israel vivia em uma vida de declínio espiritual muito grande. A vida de Israel, ela oscilava muito, e Deus sempre levantava os seus profetas para confrontar a nação, para levar a nação a voltar novamente à adoração para Deus. E no meio de um momento de dificuldade da nação de Israel, Deus levanta o profeta Elias. Quando nós começamos a meditar lá no capítulo 16, a partir do verso 21, nós vamos ver que Onri, pai de Acabe, se torna rei sobre Israel. E a palavra do Senhor diz que Onri foi o pior rei que Israel já teve.
Elias não chegou a confrontar Onri, levando palavra de confronto, levando uma palavra que trouxesse ao coração dele uma mudança dentro dele. E a Bíblia diz que Onri, ao falecer, o seu filho Acabe se torna rei em Israel, a partir do capítulo 16, o verso 29. E a partir do capítulo 17, nós vemos Deus levantar Elias como profeta sobre Israel. E Elias confronta a vida de Acabe e a vida de Jezabel. A Bíblia diz que Onri foi o pior rei de Israel, como eu já disse. Ele apenas não se conteve em levar a nação de Israel a uma vida de declínio espiritual, e fez pior, ele levou Israel a cometer os mesmos pecados que Jeroboão levou a nação de Israel a cometer. E quais foram esses pecados que Jeroboão levou a nação de Israel a cometer? Após uma briga, após uma intriga entre Roboão e Jeroboão, Jeroboão se torna rei sobre Israel, porque Roboão, após ele reinar sobre a nação de Judá, ele começou a consultar os antepassados e disse: o que eu posso fazer para que este povo venha comigo? E os líderes antigos falaram: atende o que esse povo está pedindo para você, porque o povo de Israel quer que você tire um pouco do fardo pesado que está sobre eles. O seu pai lançou um fardo muito pesado sobre eles. Roboão, ele não se conteve a isso e foi consultar a outros líderes, a outros jovens da sua época. E eles disse a Roboão: faz o seguinte, aperte mais o cinto, façam com que as coisas fiquem mais difíceis, assim esse povo irá diante de você. Mas o povo se revolta contra Roboão, a ponto de Jeroboão chegar diante dele para uma reunião, e eles, ao conversar, não teve acordo. Então Israel levanta Jeroboão como líder sobre a nação daquela época. E aí que começa a situação ficar difícil. Por quê? Porque Jeroboão chegou a dizer: esse povo vai muito para Jerusalém para adorar. Se esse povo for novamente para Jerusalém para levantar adoração ao Deus deles, eles novamente vão voltar com Roboão para o reino. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um bezerro de ouro, vou colocar um em Betel, vou colocar um em Dan, e vou dizer para eles: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Olha o pecado que esse povo cometeu. Teve a oportunidade de guiar o povo de Deus, de levar o povo de Deus à adoração, de levar o povo de Deus à devoção a Deus. Mas o que Jeroboão faz? Ele ergue um bezerro de ouro e diz: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Esse é o Deus que fez bênção sobre vocês. E isso se tornou repugnante ao coração de Deus. E isso se tornou algo pesado no coração de Deus, porque Deus não divide o seu trono com ninguém. Deus não separa o seu trono com ninguém. Deus não é um Deus que gosta que os teus filhos fiquem em cima do muro. Ou você adora Deus, ou você não adora Deus. E Deus levantava os profetas para confrontar a nação. E Onri se torna rei de Israel. Ao invés dele fazer diferente, levar a nação à adoração a Deus, ele comete os mesmos pecados que Jeroboão cometeu. Ao morrer, Acabe assume. Ao invés de Acabe falou: não, pai fez coisas terríveis, pai adorou a deuses pagãos, a nação está se definhando em uma vida de declínio espiritual, eu vou fazer diferente. Não, Acabe conseguiu fazer pior que o pai Onri. Acabe cometeu os mesmos pecados que Jeroboão. Acabe cometeu os mesmos pecados que o pai, e para piorar, casou com uma mulher perversa chamada Jezabel, levando a nação de Israel a cada dia mais se definhar numa vida de declínio espiritual muito grande. E Deus levanta um homem escondido, sendo preparado. No meio desse turbilhão de situações, Deus estava preparando o profeta Elias. Eu acho interessante, igreja, que Elias só se apresentava quando Deus mandava. Elias não arredava o pé quando Deus não mandava. Todas as vezes que Deus dizia: Elias, vai lá confrontar, Elias se levantava. Quando Deus não falava nada, Elias se recolhia.
assim somos nós, mediante as lutas da vida. Nós só podemos nos levantar quando Deus dá uma ordem, nós só podemos ir quando Deus dá uma palavra. Por isso que o ministério profético de Elias foi um ministério saudável, foi um ministério que crescia, porque Elias recebia a orientação de Deus e ia diante dos reis para confrontá-lo. E a nação de Israel está se definhando, a nação de Israel está num declínio espiritual muito grande, e Elias sempre confrontando Acabe e Jezabel. Lá no livro de 1 Reis, se eu não me engano, no capítulo 21, nós vamos ver que Nabote, um israelita comum, se levanta, e o rei pede para ele, os irmãos já conhecem da história: dá um pouquinho dessa terra que você tem. E Nabote fala: não vou dividir aquilo que eu tenho, porque isso aqui é herança dos meus pais, eu recebi isso aqui de pai, dos meus antepassados, eu não vou dar para você aquilo que Deus me deu como posse, como herança. O que Acabe faz? Acabe se rebela contra Nabote. A esposa perversa Jezabel se levanta, programa um assassinato, e Nabote morre por causa da inveja dos líderes de Israel. Olha o rei que teve sobre Israel. Acabe reinou sobre Israel 22 anos, levando Israel a se definhar. Só que chegaria a prestação de conta contra Deus, porque o coração do homem é enganoso. Ele acha que pode fazer o que dá na telha, como dizem por aí, que pode fazer o que pensa, que acha que Deus não está vendo. Mas Deus está olhando tudo lá da eternidade. Chegará um dia que chegará diante de nós a prestação de conta, e o homem vai fazendo tudo a seu bel prazer, achando que pode fazer o que bem entende, que nada vai acontecer. Acabe reinava a seu bel prazer. Acabe se deixava levar pelos prazeres da sua esposa, fazendo com que dentro da nação de Israel, em Samaria, levantassem templos, adoração a Baal. Imagina, um local de adoração a Deus, um rei sobre Israel, nação escolhida por Deus, permitir que dentro dessa nação seja construído um templo para adorar a Deus pagão. E você acha que Deus não estava vendo tudo? Deus estava só olhando. Mas a justiça de Deus, ela não falha. A justiça terrena, ela é falho. A justiça terrena, por mais difícil que seja, às vezes ela é injusta, mas a justiça da eternidade, ela não falha. A lei da semeadura, ela vem para todos nós. Aquilo que nós plantamos nessa terra, nós vamos colher. Os líderes de Israel plantaram tempos difíceis e colheram tempos difíceis. Já no final de sua vida, lá no final do livro de 1 Reis, Acabe morre. E quem que vai reinar sobre Israel? Acasias. Então Elias sempre foi um pé ali em cima da família de Acabe. Sempre que eles levantavam para fazer alguma coisa errada, que era quase sempre, o que Deus falava? Elias, vai lá, vai confrontar essa família. Esse povo está levando a minha nação, o meu povo, ao seu bel prazer, fazendo com que eles vivam uma vida longe da minha presença. E chegou uma certa feita que Acasias está se reinando sobre Israel, e os moabitas se rebelam contra a nação de Israel. E um dia Acasias está na varanda do seu palácio. O que ele faz? Ele cai, ele machuca, ele fica ferido. O que ele faz? Eles levam ele para sua casa, e ao invés dele vir consultar ao Deus de Israel, o que ele faz? Ele pega alguns líderes, ele pega algumas pessoas e diz: vai até Ecrom e consulte a Baal-zebub para saber se eu vou me recuperar da minha enfermidade. Igreja, como homem que guia Israel, como homem que está reinando sobre a nação de Israel, que sabia o que Deus tinha feito com os antepassados lá do Egito, tirado o povo, prometido uma terra, deu para eles uma terra. Agora, no momento mais difícil da sua vida, vai consultar um Deus pagão. Sabe por quê?
Porque quem não se relaciona com Deus da casa, quem não se relaciona com Deus da casa, vive andando, vagueando por essa vida sem destino. Acasias teve a oportunidade de ser rei de Israel. Acasias vivia na casa do reinado, desfrutava do melhor que a casa tinha, se alimentava do que a casa oferecia, recebia o cuidado que a casa proporcionava, mas não tinha relacionamento com o dono da casa. Isso é muito sério, porque é possível você viver na casa, desfrutar do que a casa tem de melhor, se alimentar do que a casa oferece, receber o cuidado que a casa proporciona e não ter relacionamento com o dono da casa. Quantas pessoas desfrutam do que o reino de Deus tem de melhor, vem na casa de Deus, se alimenta do que a casa oferece, participa de tudo que a casa proporciona, mas não se relaciona com Deus da casa, não tem uma vida de entrega com o dono da casa. Não ouse a perder o relacionamento com Deus. Essa é a pior atitude que um homem possa cometer, porque todas as vezes que nós vimos na palavra que um homem ou uma mulher de Deus perdeu o relacionamento com Deus, a vida só foi um declínio. A raiz da palavra relacionamento é trazer alguma coisa de volta. Quando você vai ver o significado de relacionamento, lá na sua raiz é trazer alguma coisa de volta. O que no relacionamento com Deus se perdeu que nós precisamos trazer de volta? O que no nosso relacionamento com Deus que foi desgastado durante o tempo, nós devemos trazer de volta? Porque diferente do relacionamento humano, que se desgasta de um e de outro, o relacionamento com Deus é diferente, só desgasta daqui para lá, porque de lá para cá não tem desgaste. Porque os relacionamentos humanos têm intriga, tem confusão, tem briga, tem disse-me-disse, tem inveja, tem rancor, tem traição, tem dor, tem angústia. Mas o relacionamento com Deus de lá para cá é genuíno, é puro, é verdadeiro. Quando Deus corrige o seu povo, é porque Ele quer ver o seu povo no caminho da eternidade. Quando Deus leva uma palavra de confronto para o seu povo, é porque Ele quer ver o seu povo andando em direção à eternidade. E Acasias vive dentro do reino, mas está longe de Deus, está consultando deuses que não podem fazer nada para ele, está longe da casa, está longe da presença. E nós às vezes vamos vivendo desse jeito: eu vou deixar as coisas acontecer, é muito difícil ser cristão. Quem disse que seria fácil? É muita dor, você não sabe o que se passa lá em casa. Realmente eu não sei, mas o dono da casa sabe. Você não sabe o que eu tenho enfrentado nesses últimos dias. Realmente eu não sei, mas o dono da casa sabe de tudo. O dono da casa conhece os acessos que a tua alma precisa. Porque tem vezes, eu gosto de trazer essa comparação, tem vezes que nós pedimos a Deus: Deus, entra dentro da minha casa, está aqui a chave da minha casa, provoque as tuas mudanças. E às vezes nós pegamos na palma da mão de Deus e vamos andando com Deus dentro da casa. Deus, mexe aqui, trabalha aqui. E nós entregamos chave por chave de cada cômodo da casa. Só que às vezes tem um quartinho escondido lá no fundo da casa, que a gente pega a chave, guarda num bolso e diz: Deus, ali você não pode entrar, porque é ali que está escondidos os segredos da nossa alma. E é nesse quarto que às vezes não damos permissão para Deus entrar, que Ele quer entrar, porque Deus quer limpar a casa. Tem hora que tem coisas enraizadas dentro da nossa alma, situações que vêm sido empurradas desde o passado, que está assolando a tua alma e prisionando o teu coração. E Deus quer entrar lá.
aonde você não quer dar acesso. Mas para Deus consertar a casa, para Deus arrumar a casa, Ele precisa ter acesso a todos os cômodos. Às vezes tem entulho dentro dos porões da nossa alma que precisa ser colocado para fora. O processo de restauração da parte de Deus, ele dói, ele machuca, mas ele é necessário para a nossa alma, para curar as nossas feridas, para purificar os nossos corações. Está na hora de começar a colocar esse entulho para fora, igreja. Chega de ficar empurrando problemas do passado que tem angustiado a tua alma. O processo de reconstrução, ele é dolorido, ele é difícil, porque os irmãos que conhecem de obra sabem que reconstruir é muito mais difícil do que construir. Porque reconstruir, você tem que ver a base que foi construída antes, e às vezes a base que foi construída não foi por permissão de Deus. Tem coisas que nós construímos dentro da nossa alma que foi fora da direção de Deus. E para Deus restaurar, Ele tem que entrar na base que foi construída fora do tempo dele, para construir uma nova história. E é por isso que machuca, e é por isso que dói, é por isso que Deus trabalha da maneira que a gente não espera, da maneira que a gente não quer, da maneira que a gente não projeta, mas Ele entra dentro dos nossos corações para purificar a nossa alma. Porque o desejo de Deus não é que nós ficamos aqui nessa terra o resto da vida. O desejo de Deus é que juntos nós possamos alcançar a eternidade. E é por isso que Ele trabalha em nossos corações. Nem que seja preciso, igreja, que Deus encoste do teu lado uma caçamba, sabe aquela caçamba de obra, que serve para levar todo o entulho embora, tudo aquilo que já não presta mais na casa. Porque um dia a parede fez parte da casa, pastor Gessé, mas quando reforma, entulho não pode ficar dentro da casa. Entulho serve para ser jogado fora. Então tem hora que Deus tem que encostar uma caçamba do nosso lado, para a gente começar a colocar para fora um entulho, aquilo que tenha apodrecido a nossa alma. Viva o novo de Deus. E Acasias está lá, dentro do reino de Israel, consultando quem não tem vida, para direcionar a vida dele, consultando o Baal-zebub. Como é que você vai consultar alguém que não pode fazer nada para você? Porque quando Acasias foi consultar Baal-zebub, Acasias fez o seguinte: Baal-zebub, está aqui a chave da minha vida, direciona a minha vida. Quando você deixa de consultar Deus, abre os porões da tua alma para quem está longe de Deus. Você está dizendo: toma a chave da minha alma e faz com o que você quiser. Porque é isso que nós fazemos. Quando nós abrimos o coração para Deus, estamos dizendo: Deus, entra nessa casa bagunçada, arruinada, e muda, provoque as tuas mudanças. Foi diferente que Acasias fez. Quando os mensageiros de Acasias estão indo a Baal-zebub, o que Deus faz? Deus vai lá e chama: profeta, eu tenho uma missão para você. Está chegando a hora de você vir aqui para cima, mas enquanto você não vem, eu tenho algo para realizar através da sua vida. Vai até os mensageiros do rei que estão indo em direção a Baal-zebub e pergunta a ele se acaso não há rei em Israel, se há Deus em Israel, para que ele possa fazer o que bem entende na mente. Quando os mensageiros de Acasias estão indo em direção a Baal-zebub, quem que eles encontram no meio do caminho? Elias, pronto para confrontar, pronto para afrontar. E eles falam: vocês estão indo aonde? Nós vamos ali porque o rei pediu para a gente ir. Não, vocês não vão em lugar nenhum. Vocês vão voltar para o rei agora e vão dizer para ele se acaso não há Deus em Israel. E diz para ele o seguinte: dessa enfermidade ele não vai se livrar e vai morrer. Mensagem fácil, né? Os mensageiros que faz? Obedece o profeta. Volta para Acasias. Quando eles chegam diante de Acasias, Acasias fala: ué, vocês voltaram rápido demais.
por que vocês não demoraram? O rei é o seguinte: nós encontramos com um homem. O que esse homem diz para vocês? Ele diz o seguinte: que vai dar ruim para você. Você vai, você vai morrer. Você não vai se recuperar dessa enfermidade. Quem é este homem? Disse Acasias. Aí aqui que eu acho interessante. Nós não sabemos o nome dele, mas ele vestia roupas de pelo. Na hora Acasias falou: deu ruim. É Elias o tisbita. Quando aquele homem abre a boca na terra, é o Deus de Israel falando. Quando aquele homem pronuncia palavras, não sai do coração humano dele, é o próprio Deus de Israel falando. Faz o seguinte: eu tenho que conversar com ele. O que Acasias fez? Pegou um oficial, um grupo de 50 soldados, falou: vai buscar o profeta. Quando eles vão em direção a Elias, Elias está lá no monte, sentadinho, quietinho. Chega aqueles 51 homens e falam: ô profeta, o rei ordena que tu desças imediatamente. O que Elias fez? Ficou com medo? Elias tinha convicção no Deus que ele servia. O que eu disse no início? Elias só arredava o pé quando Deus mandava. O que Elias disse? É o seguinte: se eu sou homem de Deus, como vocês estão dizendo, que desça fogo do céu e consuma vocês agora. 51 homens morreram na hora. O que o rei Acasias faz? Não se conta. Ele fala: não, chama este homem de novo até a mim. Lá vai o segundo oficial com mais 50 soldados. Quando o segundo oficial chega diante de Elias, ele diz: Elias, o rei ordena que você desça imediatamente. É agora. Ele fala: se eu sou homem de Deus, como vocês estão dizendo, que desça fogo do céu e consuma vocês como os outros foram. Lá vai mais 51. 102 homens consumidos pelo fogo. Foi embora. Lá vai o terceiro oficial, cheio de medo. Já foi 102, lá vai mais 51. Só que esse homem toma uma atitude diferente. Quando ele avista Elias, o que ele faz? Sobe ao monte, dobra os joelhos e diz: ô profeta, tens misericórdia da minha vida e dos meus 50 soldados. Por favor, desça, vamos ao encontro de Acasias. E aqui que está a diferença. Quem se dobra diante de Deus tem resposta do céu. Quem se dobra diante dos problemas, diante do Deus de Israel, não é o homem que vai responder ele, é os céus que se abrem, trazendo resposta para a necessidade do homem. Está vendo como as coisas não podem ser da maneira que a gente acha? Já chegar pedindo, já chegar ordenando. Não, bicho. Com o papai do céu é diferente. Antes de você querer alguma coisa, chega adorando, chega exaltando ao Deus de Israel, chega dobrando os joelhos diante dele. Na mesma hora, um anjo do Senhor diz a Elias: Elias, pode descer, vai encontrar com Acasias, não tenha medo, não vai acontecer nada com você. O que Elias faz? Desce. E esse é o problema às vezes. Deus tem colocado pessoas nas nossas responsabilidades. E quem é líder sobre alguém, sobre uma casa, sobre um grupo de pessoas, tem a responsabilidade de dar um destino para essas pessoas. Os 2 primeiros oficiais, o destino que eles deram para os seus grupos foram a morte, porque achou que poderiam fazer da maneira que pensavam. Mas o terceiro oficial, ele teve insight, teve algo diferente. Não, eu não posso chegar de qualquer maneira. Sempre que esse homem abre a boca, é Deus falando, eu tenho que chegar diferente. E o terceiro oficial destinou seus soldados para casa.
O líder que segue a vontade de Deus, ele volta para casa e leva quem está sendo liderado para casa. E quando eu falo casa, não falo a sua casa, eu falo a eternidade. Quem anda segundo a palavra, quem guia o povo de acordo com a palavra, o destino é o céu, o destino é a eternidade. Pois quem se rende a Deus tem acesso às respostas vindas do céu. Porque a liderança vai muito mais além do que só aqui dentro da igreja. Liderança vai além daquelas portas ali quando acaba o culto. Liderança fala de família. Liderança fala de trabalho. Liderança fala lá onde vocês estão estudando. Deus sempre colocará pessoas em nossa responsabilidade. Sempre. Talvez não será uma multidão, mas será a sua casa, será a sua esposa, será o seu esposo, será os seus filhos, será os seus colegas de trabalho, de faculdade. E para onde você tem destinado essas pessoas? Para onde eu tenho destinado a minha casa? Para onde eu tenho destinado as pessoas que estão sobre a minha responsabilidade? Isso é muito sério. Isso é sério, igreja. Sabe por quê? Porque depois que fecha a tampa do caixão, acabou. Não tem como mais voltar atrás. E tem gente que leva essa vida achando que a vida é eterna aqui. Aqui não é eterno. Aqui já Papai do Céu chama nós. E pós-vida? Para onde nós temos destinado a nossa alma? Acasias destinou a alma dele para a ruína, para o declínio espiritual. Porque Elias volta até ele e fala o seguinte: a mensagem que eu trago para você é a mesma que os teus mensageiros trouxeram para você antes. Deus está dizendo que para você acabou. Você teve a oportunidade de reinar sobre Israel e só fez coisa pior. Você fez pior que seu avô Ri. Você fez pior que o seu pai Acabe. Você fez pior que a sua mãe Jezabel. E você está fazendo pior que todos eles. Para você acabou, você vai morrer. E pronto, acabou a história. Acasias morreu. Como é que está ficando o destino que nós temos dado à nossa alma? Para onde temos guiado os nossos corações? É muito sério, igreja. É muito sério. Os dias têm sido difíceis. A igreja de Cristo na terra tem sido assolada, tem sido confrontada. Cada geração que passa são tempos difíceis a se enfrentar. E nós não podemos permitir que as coisas desta vida guiem o destino da nossa alma. Tem gente que tem permitido que Baal-Zebub, o Deus desse século, o Deus desse mundo, guie a vida deles. Os deuses deste mundo não têm nada para te oferecer, mas o Deus de Israel tem resposta do céu. Não adianta ir atrás daquilo que não tem vida para guiar a sua vida. Acasias foi atrás de quem não tinha vida para guiar a vida dele. E é esse que é o problema às vezes. Nós vamos atrás de quem não tem vida para aconselhar a nossa vida. Às vezes estamos enfrentando problemas conjugais e vamos consultar com pessoas que não tem nada de Deus. E você abre o porão da tua alma, o teu coração, os teus sentimentos para pessoas que não têm vida para trazer para a tua vida. Tome cuidado da tua alma. Preserve a tua casa. Eu preciso preservar a minha. Os irmãos precisam preservar de vocês. As famílias têm sido assoladas. Qual destino a nossa vida tem tomado? Acasias permitiu que a destruição dessa terra assolasse a vida dele, e ele foi para a morte. Só que a vida do profeta Elias continua. E é aqui que eu acho interessante, que o Senhor nosso Deus, Eliseu sabia, está chegando a hora do meu líder ir para o céu. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que alguma coisa diferente vai acontecer.
Eliseu sabia que aquele ali seria os últimos momentos com Elias. Eliseu se tornara como um filho na fé de Elias. E aqueles momentos finais eram momentos especiais para Eliseu, porque chegará um tempo que o líder tem que separar do seu liderado. Tem um tempo que nós vamos aprender. A vida é um constante aprendizado, mas tem hora que Deus quer usar a sua vida. Tem momentos que Deus vai dar uma volta com você por aí, para trabalhar na tua estrutura. E Eliseu viveu sempre ao lado de Elias, aprendendo, crescendo na fé, aprendendo sobre a palavra, vendo as maravilhas de Deus. Mas chegou a hora que Deus falou: Eliseu, agora é com você. Aquilo que eu tenho para fazer agora vai ser através da tua vida. Aí você pode dizer: mas é muito difícil esse negócio de ministério. É muito difícil, é muito dolorido esse negócio de chamada. É difícil mesmo. É quase impossível. Dói demais. Se está doendo é que você está no caminho certo. Se está machucando é porque Deus modelando vaso. Deus só entrega vaso preparado. Enquanto o vaso não tiver em forma para ser usado, Deus não apresenta. É Deus trabalhando na nossa estrutura. Porque tem hora que parece que vai estar tudo desabando. A casa parece que está se perdendo. O serviço, a vida profissional parece que está acabando. Mas é Deus modelando a estrutura. É Deus entrando dentro do vaso para preparar o vaso. E tem hora que parece que está tudo bagunçado. Aparentemente a nossa mente diz: é o fim, acabou. Mas o Deus de Elias está lá na eternidade. Não acabou não. Tudo diz a teu respeito que é o fim, mas sou eu trabalhando dentro da tua estrutura. Tudo diz que vai se acabar, mas não vai não. A tua casa vai se perder, não vai não. É mentira do inimigo desta vida. Deus salvará a tua casa. Tem dias que a gente chega atordoado na igreja, na casa de Deus, para adorar, com a mente longe, com o coração doendo, com saudade de casa, com vontade de voltar para trás, com vontade de abandonar o barco, de largar tudo. Mas é Deus dizendo: eu estou cuidando do vaso, eu estou trabalhando na estrutura, eu estou modelando da minha maneira para apresentar o vaso. O Deus de Elias está de olho na tua casa. O Deus de Elias está de olho na tua alma. Não desista da tua chamada. Não desista daquilo que Deus preparou para você viver. Os dias são difíceis, mas está lá Elias e Eliseu, vivendo os últimos momentos um com o outro. E é aqui que eu quero caminhar para encerrar nessa noite. Elias e Eliseu visitaram 4 locais antes de Elias ser levado ao céu. A palavra do Senhor diz que Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse a Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Elias e Eliseu estão em Gilgal, e cada lugar que eles passam tem um ensinamento para a nossa alma. Porque Gilgal significa lugar de aliança. Gilgal é lugar de formar profeta. Que possamos firmar as nossas alianças com Deus, pois através da aliança com Deus somos formados por Ele para os propósitos preparados para a nossa vida. Gilgal é lugar de formar profeta. Gilgal é lugar de aliança. É como se Deus estivesse dizendo: Eliseu, você quer abrir o Jordão que te impede de seguir? Tenha aliança comigo.
Ou seja, tenha uma vida de intimidade comigo. Sendo assim, o Jordão se abrirá à tua frente. Aliança significa, igreja, compromisso assumido com a pessoa amada. Aliança é um pacto. Aliança é um ajuste. Aliança é um acordo. Aliança, ela tem um formato, um símbolo circular, porque simboliza a eternidade. Porque o ciclo não tem princípio e nem fim. É Deus dizendo para nós nessa noite: através da aliança que tu fizeste comigo, ela te levará para a eternidade. A aliança que nós firmamos com Deus, ela nos levará para a eternidade. A aliança, ela tem origem da palavra aligare, que significa proximidade, união. Fazer uma aliança com alguém, fazer uma aliança com Deus é fazer um acordo. É Deus dizendo para nós: se você se entregar a mim, eu controlo a tua vida. Fazer uma aliança com Deus é fazer um pacto. É você dizendo: Deus, guia a minha casa e a minha vida. Fazer uma aliança com Deus é fazer uma união. É você andar com Deus não só quando você precisa. Não é você buscar Deus só quando você necessita. União é em todos os momentos. É como o pastor quando faz o casamento: é na alegria, na dor, na bênção ou na aflição. União com Deus não é só quando as coisas estão desabando. Fazer um pacto com Deus é você estar com Ele em todos os momentos da tua vida. É por isso que Gilgal significa lugar de aliança. Em Êxodo 34:10 diz: é Deus dizendo a Moisés: faço com você uma aliança. Disse o Senhor: diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Quem faz aliança com Deus vive milagres. Quem mantém a aliança com Deus de pé vive tempos abençoados. Quando eles saem de Gilgal, eles vão até Betel. Elias vira para Eliseu e fala: Eliseu, fica aqui que eu vou a Betel. Eliseu falou: nada, vou deixar o Senhor nunca. É ruim. Aonde o Senhor pisa, Deus pisa contigo. Quando você abre a boca, Deus fala contigo. Você acha que eu vou ficar para trás? Não vou não, eu vou contigo. Quando eles chegam a Betel, Betel significa casa de Deus. É Deus dizendo para Eliseu que a minha casa não seja para ti uma estadia, lugar aonde se passa uma temporada, Eliseu. Que a minha casa seja para ti a tua habitação, lugar de se fazer morada. Que a casa de Deus não seja para nós lugar de passagem. Que a casa de Deus não seja para nós lugar de se passar uma temporada. Que a casa de Deus seja para nós lugar de habitação. Não busque a Deus somente pelas bênçãos, busque a Deus pela sobrevivência da tua alma. Não busque a Deus por aquilo que Ele pode te oferecer, busque a dele porque a tua alma anseia por Deus. O Salmo 100 verso 2 diz: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Ai, irmão Denis, bem que eu queria entrar na presença com Deus regozijando de alegria, mas tem dias que são difíceis. Bem que eu queria entrar diante de Deus com cânticos, com meu coração alegre, mas tem dias que a minha vida é assolada. Tem dias que eu sou afrontado, tem dias que eu sou confrontado, tem dias que eu venho para casa não querendo vir, parece que só o corpo está aqui,
mas vem assim mesmo. Sabe por quê? Porque o salmista diz no Salmo 9:3: quando os meus inimigos contigo, Senhor, se defrontam, tropeçam e são destruídos. Ei, tem coisa na tua alma que você tem que entregar na palma da mão do teu Deus. Tem batalhas que tem limite para você ir. Tem coisas na tua vida que Deus vai falar, você vai até ali, dali para frente deixa comigo. O problema é que a gente quer ir. Deus está falando, fica quieto, e você quer falar. Deus está falando, fica em silêncio, e você está lá e falando, Deus, fica em silêncio que eu estou agindo. Quando Deus entra na ação para trabalhar, ei, descansa a tua alma. Porque quando os nossos inimigos batem de frente com Deus, o salmista diz, tropeçam e são destruídos. Betel significa casa de Deus. Quando eles saem de Betel, o Senhor envia Elias a Jericó. E Elias fala com Eliseu, fica aqui, que Deus mandou ir para Jericó. Eu falei, não vou não. Está chegando a hora de acontecer algo maravilhoso, você acha que eu vou perder? Não vou não. E lá vai mais um grupo de profetas dizendo para Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar Elias hoje, né? E Eliseu fala, não me lembrem disso. E eles chegam até Jericó. Jericó é mais um local com grande ensinamento. Jericó significa perfumado. Que a nossa vida exale o perfume da adoração e obediência a Deus. Pois o bom perfume, aonde chega, ele traz um impacto para quem está no ambiente. Quando você tem uma vida de intimidade com Deus, eu e você não precisamos provar nada para ninguém. Porque quando Deus anda conosco, pastor Gessé, aonde nós chegamos, não é a minha presença, a tua presença que faz a diferença. É o Deus que anda do nosso lado que faz a diferença aonde nós chegamos. É por isso que Jericó significa perfumado, lugar de adoração. É Deus dizendo, Eliseu, você quer abrir o Jordão que te impede? Não adianta tão somente fazer para Deus a obra, sem antes você ter uma vida de relacionamento com Ele. A igreja, o serviço à igreja e à comunidade, ele é essencial. O nosso serviço à igreja é necessário. A igreja carece do nosso serviço. Mas antes de você servir a tua igreja, antes de você servir a comunidade que você serve, sirva a tua alma. Porque tem pessoas que fazem para Deus, mas não tiram tempo para se relacionar com Deus. Eu não estou fazendo aqui apologia à negligência, não. Eu estou dizendo que a obra carece do serviço das nossas mãos. Mas antes de fazer para Deus, sirva a tua alma. Tire um tempo para se relacionar com Deus. A nossa vida, cada dia que passa, tem sido corrida. E é problemas em cima de problemas, situações em cima de situações. E tem hora que a gente não tira um tempo para se relacionar com Deus. Alimente a tua alma de oração. Alimente a tua alma de palavra. Vem mesmo na casa de Deus, alimente. Porque nós temos visto muitas pessoas doentes. A ansiedade tem assolado o coração de muitos nessa terra. Muitos têm sido afrontados e confrontados. Mas o Deus de Elias, Ele está aqui nessa noite para restaurar os nossos corações. Salmo 42:11 diz: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbadas dentro de mim? Ponha a sua Salmo 63:1 diz, estou encerrando, igreja: ó Deus,
Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Mesmo em dias de sequidão, a nossa alma anseia por Deus. E quando eles saem de Jericó, eles chegam até o Jordão. E Jordão significa aquele que desce. Para ter uma vida íntima com Deus e não rasa, temos que descer na mais profunda dependência de Deus, dizendo: Deus, entra na minha estrutura, provoque as tuas mudanças. É Deus dizendo para Eliseu: você quer abrir o Jordão que te impede. Reconheça as tuas mazelas e as tuas limitações e saiba que a tua vida, que a minha vida é guiada por Deus e não pelas nossas vontades próprias. É difícil às vezes entregar o controle da nossa vida na mão de Deus. Deixe no cuidado dele. Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele as suas dificuldades. E eles chegam diante do Jordão. Agora está Elias e Eliseu diante do Jordão, que o impedem de atravessar. E atrás deles tem um grupo de profetas, da escola de profetas, talvez pensando: Elias está com Eliseu. Eu quero ver na hora que Elias for, o que vai acontecer com Eliseu. O que Elias faz? Ele pega um manto, abre o manto e vai lá e pá, bate no Jordão. O Jordão se abre, eles atravessam. Quando eles atravessam, o Jordão se fecha. Elias vira para Eliseu e fala: o que eu posso fazer por ti antes que eu seja levado? Eliseu fala: dá-me porção dobrada do teu espírito. Aí Eliseu fala: ô filho, aqui te pede é difícil demais, como é que eu posso fazer um negócio desse por ti? Mas se tu me vires quando eu for levado aos céus, aí o que você me pede acontecerá. De repente, eu gosto desse de repente da Bíblia. De repente eles estão conversando, como se nada tivesse acontecendo. E é assim que Deus age. Parece que está tudo perdido, mas de repente lá vem carros de fogo, puxado por cavalos de fogo, separa Elias de Eliseu. Aí vem um redemoinho, pega Elias, leva Elias para o céu. Aí Eliseu lembra da promessa. Ele diz: meu pai, tu era como os guerreiros de Israel. E Elias vai embora. Só que o manto cai. Quando o manto cai, Elias some. Eliseu pega o manto. Agora ele tem o quê? Os filhos do profeta na colina olhando para ele, perguntando: o que vai acontecer agora? Ele tem um manto na mão, ele tem um rio na frente. O que eu vou fazer? Aí o que ele diz? Está os profetas lá em cima, talvez pensando: quero ver agora. Quero ver o que vai acontecer dele. A estabilidade dele foi tirada. Quem estava do lado dele foi tirado. Quero ver se ele sabe andar sozinho. Mal sabiam eles que o Deus de Elias também estaria com Eliseu. Quando Eliseu avista o Jordão, o que ele faz? Ele pega o manto e levanta. Quando ele vai bater no Jordão, ele diz uma frase que às vezes nós dizemos em meio de aflições, e é o tema nessa noite: aonde está agora o Deus de Elias? Eliseu está dizendo: o que eu tenho agora é um rio na minha frente. Sabe por quê, igreja? É muito bom nós vermos Deus abrir o Mar Vermelho. É muito bom ver Deus abrir o Jordão. É muito bom ver Deus enviando fogo do céu no Monte Carmelo diante de Elias. É muito bom ver Lázaro sair do sepulcro depois de 4 dias sepultado. É muito bom ver Deus ressuscitando o filho de Sunamita. É muito bom ver Deus enviar maná e cordonizes do céu para alimentar o seu povo no deserto.
É muito bom ver Deus derrubando Golias. É muito bom ver Deus curando os doentes e multiplicando os alimentos nos evangelhos. É muito bom e maravilhoso ver Deus levar Enias e Enoque sem provarem da morte. É muito bom ver Deus usando os seus filhos e filhas para a realização dos teus propósitos. Mas agora, onde está o Senhor quando Jó passou pelas provações mais duras da sua vida? Aonde está Deus quando Ana estava amargurada por poder não gerar filhos? Aonde estava Deus quando José foi lançado no fundo de um poço como indigente? Aonde estava Deus quando Daniel foi lançado na cova dos leões? Aonde estava Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente? Aonde estava Deus quando Nabote foi morto injustamente por se recusar a vender suas propriedades para o orgulhoso do Acabe? Aonde estava Deus quando Paulo foi açoitado 5 vezes? Aonde estava Deus quando Jesus foi exposto numa cruz para ser morto? Nós somos mestres em questionar onde está Deus. Aí é como Deus estivesse dizendo: Elias está querendo saber aonde eu estou, e eu estou, sempre estive e sempre estarei no meu trono. É Deus dizendo: eu não perdi o controle de nada, eu controlo tudo. Deus não tirou o olhar das nossas aflições. Salmo 103, 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus tem o controle da minha e da tua situação. É como se Deus estivesse dizendo: você quer saber onde eu estou? Ele vai lá, ó, quietinho, fala: Jordão. Ele só quer saber se eu estou com ele, como eu fui com Elias. Quando ele levantar esse manto, Jordão, só abre para ele. É só isso que ele precisa saber. E Eliseu está lá, forte. Aonde está Deus? E bate, e as águas do Jordão se abrem. E lá na colina os filhos do profeta falam: realmente, o espírito profético que estava sobre Elias hoje repousa sobre Eliseu. E os filhos do profeta vão diante de Eliseu e dobram os seus joelhos. Aonde está Deus? Aonde está Deus quando as coisas fogem do nosso controle? Aonde está Deus quando tudo sai do nosso controle? Esse é o nosso questionamento, igreja. No momento de aflição, Deus entende isso. Só que quando nós se rendemos a Deus, como eu disse no meio da mensagem, quando nós dobramos os nossos corações diante de Deus, se rendendo a Ele em meio às aflições, a resposta vem do céu. A resposta que tu anseia nessa noite não vai vir da minha boca humana. A resposta que tu precisa nessa noite vem da palavra. E a resposta que eu tenho para ti, para dizer para ti, dos teus questionamentos, perguntando aonde está Deus, Ele está no trono dele, aonde Ele sempre esteve, aonde Ele sempre estará lá, no controle de tudo, controlando tudo. E para encerrar, Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A nossa esperança está em Deus. As tribulações não fogem do controle de Deus, e na oração nós nos revelamos quem somos em Deus. Quem que você é em Deus nessa noite? Quem que você é em Deus nessa noite? Dentro da tua vida de intimidade, quem você é? Anda no momento mais angustiado da tua alma. Ela desejou ter a bênção de Deus, mesmo sendo afrontada por Penina. Ela diz: meu Deus,
eu não aguento mais ser afrontada. Se tu deres atenção à tua serva e me deres um filho, eu vou ter o desejo, vou realizar o sonho de ser mãe. Eu só quero gerar, Senhor. Eu só quero colocar para fora. Mas ele não vai ser meu, ele vai ser teu. Ana tinha um ventre estéril por permissão de Deus, e o desejo dela era só gerar. Deus, eu só quero ter o prazer de colocar para fora alguém que fará diferença nessa terra. E o ventre que gerou, o teu ventre que gerou os teus, por mais que a tua casa pareça estar desabando, é fruto de promessa, está na palma da mão de Deus. Você não entregou os teus filhos para qualquer um, não. Assim como Ana entregou Samuel na mão de Deus, ele foi cuidado, foi zelado. O dia que tu veio aqui na casa de Deus e apresentou os teus filhos, não foi algo só simbólico, não. Você entregou os teus, a tua herança na mão de quem cuida, e cuida muito bem. Só que a atitude que precisamos tomar é de Ana: oração com propósito. Porque Ana tinha uma vida de oração com propósito. Primeiro ela ora: Deus, eu quero ser mãe, eu quero gerar, eu quero poder colocar para fora, mas tem um propósito: ele não vai ser meu, ele vai ser teu. Descansa no Deus que você serve, descansa no Deus que você adora. Eu quero orar com vocês nessa noite. Fique de pé fazendo um favor, igreja. Nós servimos a um Deus fiel, um Deus que controla tudo. Nada foge da palma da mão do nosso Deus. Eu vou orar com você nessa noite. Mas a Bíblia diz em 1 Crônicas 4 que Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. E sabemos quão difícil é às vezes conquistar o respeito de nossa casa de um modo geral. Só que Jabes fez uma oração. Ele diz: Deus, amplie as minhas terras, guarda, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de males e livra-me de dores. E a Bíblia diz que Deus atendeu o pedido de Jabes. Jabes está dizendo: Deus, que as bênçãos que me alcançar, aumentar as minhas terras, elas sejam para alcançar pessoas. Propósito na oração. Deus, que a sua mão estiver comigo, eu sei que nada é feito pela minha mão, tudo é feito por ti. Deus, quando os males vier contra a minha alma, preserva o meu coração. E quando os dias de dores chegar, não tira não, só me livra. Vida de oração com propósito. Quando os dias, já dizendo: Deus, eu não vou pedir para você tirar a dor, eu só vou pedir para você que quando a dor bater lá em casa, preserve a minha alma no teu trono. Não permita que o meu coração se desvie de ti. Mesmo quando as bênçãos me alcançar, não permitas. Ei, igreja, Deus gosta quando colocamos propósito em nossa oração. E eu vou orar com você nessa noite. E talvez o teu questionamento nessa noite pode ser esse: aonde está o Deus de Elias? Ele está no controle de tudo. E você que nessa noite entrou por essas portas com esse questionamento, perguntando: Deus, até quando? Até quando esse negócio vai ficar embaraçado? Começa a colocar propósito na tua oração. Começa a pagar mais o preço. Começa a entrar mais na presença de Deus com cânticos, mesmo que a tua alma esteja assolada. E nós vamos orar nessa noite pedindo renovo de Deus, pedindo restauração de Deus, porque o mesmo Deus que esteve com Elias, o mesmo Deus que esteve com Eliseu, é o Deus que está aqui nessa casa nessa noite. O nosso Deus é imutável, Ele não muda, Ele cuida de geração em geração.
que nós possamos ficar com a promessa que Jesus disse: vocês vão sofrer aflição, vocês vão sofrer dias difíceis, mas eu, o Senhor, estarei com vocês até o fim dos tempos. Pai, gratos somos a Ti, Senhor Jesus, por esse momento que estivemos reunidos para meditarmos na Tua palavra. Assim, Pai, como o Senhor esteve com os Teus filhos, profeta Elias, que foi dessa vida sem provar da morte, assim como o Senhor esteve com Eliseu, que morreu, mas que o Senhor sempre esteve com ele, Pai, que o Senhor sempre possa estar conosco nessa noite, Pai. Os Teus filhos que aqui estão nessa noite, com situações questionáveis, com problemas aparentemente insolucionáveis, Pai, que o Senhor, que controla tudo, como o Senhor disse na sua palavra, que estabeleceu o seu reino no céu, o seu trono no céu, e controla tudo debaixo dele, Deus, que o Senhor venha renovar vidas aqui nessa noite, renove sonhos, renove projetos, renove relacionamentos conjugais, meu Pai, de maridos com sua esposa, esposa com seus maridos, com seus filhos, meu Pai, que o Senhor venha restaurar os nossos corações sempre com o poder da Tua palavra, meu Deus. Continue guardando a Tua igreja, protegendo e nos livrando de todo o mal, meu Pai. São as bênçãos que pedimos a Ti e Te agradecemos. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.